Vamos com as notícias do Legislativo, porque o vereador Paulo Gaspar protocolou um requerimento pedindo informações à Prefeitura sobre os projetos de construção dos piscinões aqui em Campinas. Entre os questionamentos estão os detalhes técnicos do projeto, localização, tempo das obras. Os piscinões, também conhecidos como reservatórios de retenção, capturam e armazenam a água da chuva, ajudando na contenção de enchentes nos centros urbanos. No requerimento de número 2.341 de 2024, o vereador Paulo Gaspar solicita ao Poder Executivo que disponibilize a cópia integral dos projetos de engenharia dos piscinões na cidade. O parlamentar, que é formado em arquitetura e urbanismo, quer saber todos os detalhes técnicos e quais medidas que serão adotadas para a realização das obras. A gente teve notícia que está começando as obras dos piscinões. A gente quer saber a localização e o modo como vai ser construído cada um deles. Cada região, cada praça específica vai ter um método construtivo, drenagem. Alguns talvez vai ter que ter retirada de árvores para fazer uma laje, depois repor vegetação. A gente quer saber a logística de tudo isso. Até por ser a minha área, né, eu gostaria de entender a técnica que vai ser utilizada para cada um dos piscinões. Isso vai interferir na efetividade de cada um deles. Um exemplo de piscinão é o que fica no entroncamento da Avenida José de Souza Campos, a norte-sul, com a Avenida Orozimbo Maia. O local, uma área de 90 mil metros quadrados, é onde desembocam os córregos que correm por essas duas vias. Os piscinões são estruturas artificiais construídas para armazenar temporariamente um grande volume de água da chuva. Uma das principais funções é melhorar a resiliência urbana contra eventos climáticos extremos. O vereador ainda questiona no documento qual o tempo previsto para a execução dos serviços. Prazo, custo, previsão, porque a gente sabe que não vai resolver 100% do problema, mas aqui na região da Norte-Sul e do Orozimbo Maia, que é onde está iniciando, a gente espera que seja mais efetivo. A edição do Cine Câmara de novembro priorizou duas personalidades de Campinas que marcaram gerações e fizeram história na cidade. Jolomar Brito, autodidata, historiador, radialista e escritor. E Bernardo Caro, um artista plástico influente que utilizava diversas técnicas nas produções e, principalmente, conseguia agregar pessoas em torno dos processos produtivos. Quantos personagens marcaram a história da cidade de Campinas e os anos fizeram com que suas memórias permanecessem vivas apenas entre os estudiosos e familiares? Tiago Faria, servidor público da casa e curador do Cine Câmara de novembro, escolheu homenagear duas personalidades disruptivas para os seus tempos através da exibição dos curtas produzidos por cineastas da região de Campinas. Julia Brito, a voz de Campinas, e Caro Bernardo falam de um comunicador e historiador autodidata e de um artista plástico e professor nato. O Jolomar foi tema da minha dissertação em História, quando eu estudava, né, na Unicamp. E eu decidi fazer um documentário, eu trabalho com cinema. Eu decidi fazer um documentário sobre ele, que juntava duas coisas, a minha formação e o meu trabalho, né, que é cinema. Aí ele era um cara polivalente, ele era um nome muito importante na cidade de Campinas, né, e ele conquistou o espaço dele através das letras, que era uma maneira de ascensão social na época. E ele foi uma figura muito relevante, assim, nas primeiras uns bons 50 anos na cidade de Campinas, no rádio, no jornal, como historiador. Então ele era uma figura super conhecida. Meu avô tinha um livro dele, meu avô era caminhoneiro, e as pessoas tinham acesso a isso. Ele era uma figura muito importante da cidade, então eu acho que ele merecia esse documentário. Nascido em 1905 em Espírito Santo do Pinhal, Jolimar chegou a Campinas ainda criança quando a cidade tinha em torno de 20 mil habitantes e acompanhou a explosão demográfica para cerca de 600 mil na ocasião da sua maturidade, tornando-se um guardião da transformação urbanística e contemporânea local. Uma espécie de Google mesmo, Jolimar sabia tudo sobre a história de Campinas, ele de certa forma colecionava os documentos.
as informações sobre a cidade de Campinas, né? Ele tinha muita coisa na casa dele, no acervo pessoal dele, e ele trabalhava no cartório também, então ele tinha um acesso muito grande a toda a informação da história de Campinas e ele guardava isso. Então, de certa forma, ele era uma espécie de oráculo mesmo da história da cidade. Ele fez radionovela, ele apresentou o programa na Educadora, na PCR9, né, que era a antiga Educadora. Durante 50 anos, ele foi um dos fundadores da rádio. Ele escrevia no Correio, em vários jornais da cidade. Então, ele era um cara que estava em todo lugar, né? O que hoje é uma raridade, mas ele era um multicomunicador. O Cine Câmara é uma realização da Câmara Municipal de Campinas com a proposta de difundir a arte, a cultura, a reflexão e aproximar o poder legislativo da população campineira. O homenageado no segundo curta, exibido na sessão, nasceu em Itatiba, em 1931 e veio para Campinas com apenas 2 anos de idade. Bernardo é um artista super importante da história da arte de Campinas, é um cara que, além de ser um artista, né, um fazedor de arte, ele também instruía muitas pessoas, né, divulgava a arte como uma atividade, então ele tem um histórico muito bonito, né, de obras muito importantes, mas também carrega consigo um legado profissional, né, um educador de arte também. Então acho que essa coleção de habilidades faz com que ele seja uma pessoa para ser memorada. Uma de suas características foi a arte multimídia. Ele fazia diferentes formatos de obra, né? Trabalhava com as mãos, pintura, construção de obras, esculpia, mas também trabalhava muito com multimídias, né? Super 8, né? Arquivos fotográficos, então ele trabalhava com diferentes formas de se fazer arte. Caro Bernardo mostra o caráter agregador de pessoas do artista. Inclusive o filme é construído em cima disso, assim, né? A gente faz uma releitura de uma das obras dele, convidando pessoas que tinham participado desse processo nos anos 70 e pessoas que estudavam arte enquanto a gente estava fazendo o filme. Então foi uma junção de diferentes gerações assim para refazer uma das obras dele, né? Então a gente trouxe essa característica do Bernardo para dentro do filme, que é esse processo coletivo de se criar. O filme está disponível na plataforma Vimeo, só acessar lá, procurar por Caro Bernardo na busca que encontra para assistir. Na última semana, a Elecamp, a Escola do Legislativo de Campinas, realizou uma oficina de acessibilidade e inclusão no setor público. Confira como foi. O evento foi realizado no plenário da Câmara Municipal de Campinas e contou com a presença do presidente do Legislativo, o vereador Luiz Rossini, da diretora acadêmica da Elecamp, Nelly Ramos, e também de outros representantes da Escola do Legislativo Campineiro que acompanharam o encontro. Nós temos que pensar numa cidade para todos, né? A gente tem que ter uma cidade onde todos os cidadãos, independentemente da sua condição física, mental, social, econômica, enfim, mas principalmente se são portadores de alguma deficiência, que eles possam ter acesso não só aos serviços públicos, mas o que a cidade pode oferecer para eles como qualidade de vida, né? Eles têm que se sentir respeitados, valorizados, integrados, têm que ter acesso aos seus direitos básicos de cidadão. E o poder público tem que ser exemplo disso, indutor disso. Como a gente pensar em inclusão, acessibilidade no serviço público, eu acho que é uma obrigação nossa. Então, oficinas como essa ajudam também aquele que está do lado de cá, como prestador de serviço, como servidor público, pensar também como a gente, não vou nem falar em enxergar, né, mas reconhecer essas pessoas que precisam do serviço. Ele está fazendo um trabalho sensacional aí pelo país, ajudando as escolas do Legislativo e as casas legislativas a refletirem sobre como nós estamos, em que ponto estamos e como podemos evoluir nessa questão que nós vamos abordar aqui hoje. Então, acredito que vai ser uma oficina, uma manhã bastante produtiva e acredito que vai nos trazer aí ideias para tornar a nossa casa cada vez mais acessível. A oficina de acessibilidade e inclusão no setor público foi conduzida por Jadson Nunes, palestrante, que é intérprete e especialista em Libras, a língua brasileira de sinais, e também consultor em acessibilidade. A oficina tem o objetivo de possibilitar a compreensão de conceitos fundamentais de acessibilidade e inclusão no contexto do setor público,
bem como desenvolver habilidades para a implementação de políticas públicas. É só para a gente sentir como é que um surdo, quando chega num lugar, não tem intérprete. É horrível a gente não ter acesso à comunicação, a gente não saber o que está acontecendo. Hoje é um conteúdo importante, todo mundo saiu de sua casa cedo, veio para cá para a gente aprender, chega aqui e vai aprender o quê? Nada, por quê? A informação não chegou. Então, olha só a importância de se colocar no lugar do outro. O conteúdo passado na oficina incluiu legislação sobre acessibilidade e inclusão, conhecendo diversas deficiências, aspectos práticos da mobilidade reduzida, tecnologia assistiva e símbolos da acessibilidade, comunicação inclusiva, o surdo, a surdez, sua cultura e sua língua e estrutura sintática da Libras, a língua brasileira de sinais. Agora uma pergunta. Vocês já ouviram falar em autodescrição? Esse é um conceito importantíssimo. Então vamos começar. Primeiro, sou um homem na faixa etária aparente de 30 anos, pele clara, estatura mediana, uma pessoa gorda, de olhos e cabelos castanhos. Estou trajando uma camisa cinza, um terno preto com um pin da Bel e o pin de 10 anos da Elecamp. Uso barba, cabelo curto, tenho um brinco de cruz na orelha direita. Olha só, simples, não demorei 20 segundos e já estamos fazendo 2 questões de acessibilidade. Primeiro, me autodescrever, falar quem sou eu, como estou trajado para que pessoas com deficiência visual tenham acesso a essas informações.